Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos nos proteger desse caos que está a economia mundial e principalmente a economia brasileira. Muitos aí dizem que o real está à beira de um colapso. Será? Mas nós iremos nos proteger hoje. Enquanto muitos estão desesperados, eu vejo nisso tudo uma oportunidade. Hoje o dólar bateu 5,40, rapaziada. Dificilmente isso vai se perdurar por muito tempo. A taxa de juros elevadíssima como ela está, tem atraído sim um capital estrangeiro para o Brasil, mas isso é um efeito de curto prazo. E ainda por cima está mascarando os efeitos das tarifas do Trump sobre o real. Porém, a taxa de juros já mostrou sinal de que no futuro ela vai cair. E a taxa Selic nesses patamares ela é insustentável por muito tempo. Quando a Selic cair e os efeitos da tarifa do Trump começarem a se mostrar, o dólar pode explodir. E quem se posicionou nesse momento vai ter aí uma recompensa muito grande. Então hoje nós vamos investir em um ETF chamado SPY, S-P-Y, um ETF aí que investe nas 500 melhores empresas da Bolsa Americana, do S&P 500, beleza? São empresas como Microsoft, Amazon, Nvidia, Apple, Coca-Cola, McDonald's, todas essas está incluso nesse ETF. Bom, já temos uma pequena parte aí do nosso capital dolarizado. Nós compramos recentemente um ETF chamado VCLT. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima se você quiser conhecer mais sobre esse ETF. Eu falo tudo sobre ele nesse vídeo. Mas, basicamente, o VCLT é um ETF que investe em bonds, renda fixa americana. Diferentemente do que a gente está investindo aqui hoje, né? Nós queremos um pouquinho mais de recompensa e também de risco. Por conta disso, nós escolhemos o ETF chamado SPY. Então hoje eu vou falar sobre o maior ETF americano de renda variável que existe, o SPY. O que ele é, quanto ele rende, seu histórico, quais as vantagens, quais os riscos que nós temos. Vou mostrar aqui também na prática como que a gente compra esse ETF, beleza? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever aí no nosso canal e acompanhe a nossa jornada rumo à renda passiva e à liberdade financeira, beleza? Então, fica até o final do vídeo e bora. Então, vamos lá. O que é o SPY? Bom, o SPY é um ETF então, que replica o índice S&P 500, ou seja, que ele investe nas maiores empresas, nas 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Estamos falando aí de gigantescas como a Apple, a Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, Nvidia, Microsoft, já falei, não sei. Enfim, todas essas aí a gente tem na carteira do ETF. Então nós estamos investindo, não é em empresinha, nós estamos investindo em gigantescas do cenário mundial. Beleza? Bom, esse ETF ele existe desde 1993, ou seja, ele já se provou no tempo, já passou pela prova do tempo e está em constante evolução. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vou entrar aqui no Investidor 10, onde a gente pode ver aqui o histórico do S&P, quer dizer, do SPY, não do S&P. Patrimônio total, primeira coisa que a gente vê, 635 bilhões de dólares. Não é de real, é dólar, não, é dólar. Beleza? A gente pode ver aqui no gráfico que ele está em constante ascendência. Isso é muito importante. Temos aqui algumas vezes que ele dá uma derrapada, mas logo em seguida ele já retorna com força total. Se a gente tivesse colocado, então, $1.000 há 10 anos atrás, hoje nós teríamos 3.568 dólares. Se a gente for converter isso para o real, é absurdo, porque há 10 anos atrás o dólar valia o quê? 4 e pouco, talvez. Hoje ele está valendo 5,60. Então, se a gente fizer essa conta, e eu já fiz ela, a gente teria valorização de 5 vezes o capital. Beleza? Isso é absurdo, em 10 anos. Ou seja, a cada 2 anos seu capital dobra. Isso é absurdo, absurdo. Então nós tivemos aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 20%, excelente. Bom, então vamos aos pontos positivos agora sobre o SPY. Para começar, uma diversificação ampla, né? Somente comprando esse ETF você expõe a diversas outras empresas dos Estados Unidos. Então, por si só, um ETF, ele já faz essa diversificação para você. Uma alta liquidez, né? É negociado em bilhões todos os dias nesse ETF. Então você nunca vai se preocupar em poder retirar ou não poder retirar o seu dinheiro. Vai ter sempre liquidez ali para que você consiga fazer suas negociações, seja para comprar, seja para vender, beleza? Bom, ele tem um baixo custo de administração, a taxa de administração dele é baixíssima, 0,09, se não me engano, por cento. Diferente de outros ETFs, se chama a cobrar até 0,5, isso é muita coisa. Então, o SPY oferece aí um baixo custo de administração. O rendimento dele é sólido, como a gente pode ver pelo gráfico, então a gente tem aí uma crescente ao longo dos anos, desde a sua inauguração, a gente tem aí
lucro atrás de lucro. Bom, mas eu não deixaria de falar aqui quais são os riscos de se ter um ETF como esse. Como é um ETF americano que investe em apenas empresas americanas, a gente fica meio que exposto, né, às crises americanas. Se a gente tiver alguma coisa que afete diretamente o cenário dos Estados Unidos, a gente pode ter aí uma volatilidade muito grande em relação ao preço do SPY, né? Mas, historicamente, poucas vezes isso aconteceu e logo quando aconteceu, já houve uma retomada aí. Bom, rapaziada, vamos falar um pouco aí sobre essa queda que nós tivemos no dólar recente aí. Isso acontece pouquíssimas vezes na história. Nos últimos 10 anos a gente teve aí uma valorização do dólar frente ao real de 7% ao ano. A inflação no Brasil ela é absurdamente maior do que nos Estados Unidos e isso não vai mudar tão cedo. A tendência é que, a longo prazo, a gente tenha aí uma valorização do dólar e uma depreciação do real inevitavelmente. Então, quem acredita que daqui para frente vai ser diferente, que essa queda veio para ficar, que essa queda aí mostre que o Brasil está a um passo à frente dos Estados Unidos, pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. Historicamente, a inflação, a gente não consegue abaixar a inflação, a menos que a gente abra mão da nossa economia, como a gente está fazendo agora. Essa inflação está sendo derrubada realmente, ela tem caído, mas por conta da taxa de juros que a gente botou lá no UOL, elevadíssima, a custo de muito sacrifício da população. Então, se você acredita que o dólar vai baixar e vai baixar e vai baixar, não vai. Não vai. Infelizmente, nossa moeda é prata, o real não se valoriza frente ao dólar e não vai ser agora, infelizmente. Então é por isso que eu estou vendo aí uma oportunidade para que a gente ganhe dinheiro lá na frente se dolarizando. Dito isso, então eu quero aumentar a minha exposição ao dólar ali para 7% da minha carteira e para isso eu preciso investir R$ 3.000 e é o que eu vou fazer nesse ETF. Essa é uma forma de me proteger e conseguir também aproveitar essa oportunidade que está batendo na nossa porta, mas que não vai bater duas vezes. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a compra do meu ETF. Vamos lá na prática. Estou aqui na minha corretora chamada XP. Quem não conhece a XP, pesquisar pelo código SPY, escolhe quanto você quer colocar, compra nas cotas, ordem executada, pronto, compra confirmada. Esse é o tipo de investimento que eu pretendo aí segurar por muito tempo, galera. Vamos ganhar bastante dinheiro. Tá aí, muito simples, acabamos de investir em um dos ETFs mais famosos e com maior rendimento do mundo, muito fácil, né? E de quebra ainda diversificamos nossa carteira, nos expomos à maior moeda do mundo atualmente, conseguimos ainda ser sócios de empresas gigantescas aí. A gente pode chegar ali no McDonald's agora e pedir um hambúrguer e falar que a gente é sócio do McDonald's, né? Já pensou? Dá um hambúrguer. E aí, você já investe nesse ETF ou pensa em investir? Comente aí que eu quero saber qual a sua opinião sobre esse ETF. Quero saber também sua opinião sobre o cenário atual, se você acha que realmente é uma oportunidade de se dolarizar agora, se a sua perspectiva é de queda ou de alta do dólar para os próximos meses, anos. Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para acompanhar aí a nossa jornada, uma renda passiva de R$ 50.000 por mês. E mais importante, vamos conquistar aí a nossa alforria. Chega de escravidão, chega de vender a nossa hora, chega de patrão chato, chega de ônibus lotado, chega de tudo de ruim aí. Vamos conseguir curtir aí o nosso tempo aqui, que esse tempo é escasso, beleza? Então precisamos de quê? De grana. Então é isso que a gente está fazendo. Se inscreve no canal e acompanha a nossa jornada. Valeu!